Fala comigo! Aí é loucura, irmão. Tô treinando, cara. Fala comigo, YouTube! Estamos chegando para mais um Os Donos da Bola aqui em espanhol. Por favor, Balu. Ah, não, quem domina o Dueno espanhol. da pelota. Aí, ó. Ele Dueno da pelota. Dueno? Da pelota. Dueno de la pelota. Dueno pelota é quando fica muito tempo sem dar uma salgada. Duenos de la pelota. Que aí fica doendo la pelota. Como o Arrascaeta falaria? Doendo la pelotita. É preguiçoso pra falar, né? Aproveitar para dar um alô também para o pessoal que está no Instagram. Live. Ah, isso é legal, hein? Ao vivo, para dizer que nós estamos aqui nos estúdios 3 dos donos. Não, estou mostrando os estúdios. Não Eu adianta pensei que era eu já tava fazendo, já tava me do movimentando. Donos da Bola MG, como é chamado. Isso aqui é Elton Novazo. Oi, o homem beijo. que foi demitido da Rede Globo. Isso, e aí agora o Ale tem que me aguentar. montou um negócio próprio. Ali uma jumenta e já vai pegar avião, irmão? Então tira essa. Aqui é o estúdio 3, o estúdio onde a gente deixa destinado apenas e tão somente para o Donos da Bola e ele, Clubberlang. Faz tempo que ele não fala os Fala, é apelidos. legal, Clubberlang. E é legal. Clubberlang, ok? Mr. P. Ok. E falando principalmente para você que não conhece o Donos da Bola MG, tá perdendo seu tempo. Vai pro YouTube da Band Minas, E dá uma moral pra que gente. passa lá ou fica lá gravado. E também se você é de Minas Gerais, como a Baleia Assassina, o Saldanha, que vende iPhone, no Mr. iPhone, que ataca de mim, ele e o Thiago. Thiagão. A nossa querida Jojo Todinho Aqui, quem apanha. ganhou o Fatball? Você não passou o resultado. Eu ganhei 2 jogos, Ah, tá. ok? Isso não é ganhar título. Sim, Que mas eu para já acompanhei quem joga com o chefe Benedetti é mais do que ganhar a Copa do Mundo. E então você, por favor, se apresente aqui no Donos da Bola, você que é de Minas Gerais, Band Minas para você, ok? E para você que já está aqui no YouTube, você sabe que esse é o famoso Esquenta Regina Casé, que Deus mantenha viva. Isso. Não adianta Tá aí firme e você forte. se precipitar. E pra gente falar um pouquinho, só um aperitivo, uma preliminar. É na preliminares que a gente tica. É na preliminar. Já ouviu essa música? Já. Aí já. Eu ouvi, eu já Como que eu ouvi. pergunto pra você e ele responde. É agitado, né? E hoje eu não tomei remédio de ansiedade. Fico Não, muito mas ansioso. um cafuringa Já. você... Ih, casão. Casão. Grande Cafuringa. Ó, Uma pergunta que posso falecer, é bem inocente. Você trabalhou com o Casagrande na Globo? trabalhei. Aí é louco. Eita, aí é loucura, irmão. Aí que muito. explica muita coisa. Sim, Enfim, sensacional. vamos primeiro, dito isso, aos destaques dele, porque o time dele joga hoje. Aliás, estarei no comentarismo esportivo. Já vi que o pequenino Pititico está aqui. Então, Manda um beijo pra ele. Pititico, um beijo. Então hoje. Era um beijo meu. Ó, meu advogado Fausto. Já tá aí também? Não, Dr. Freud. O Fausto é outro. Fala, Faustão. O Pititico estará na Grande narração Pititico. e eu Nos tentando comentários. comentar. Porque quando o Pititico o Pititico é o chamado inimigo do comentarista. E se tiver 4 gols no jogo? 4 gols, eu só volto depois de amanhã para dar uma boa noite. Olha lá o Pititico. Tá aqui. Por favor, o Cruzeiro joga e o Valu lá estará. Estará? Estarei nos estúdios. Ah, aí é loucura, irmão. Estarei Em nos breve ele vai estar em Em loco. breve estarei. Em breve. Eu vou lá no Novamente, Indepa lá, pensei que ia te dar um abraço. Não Em será breve, dessa pô. vez, amigo. Ok. Então o que você tem para dizer a respeito do Pititico primeiro e depois do seu Alberto? Seu Alberto ou Pititico, qual que você gosta mais? E a respeito do jogo hoje do Cruzeiro contra o Pousão. Bom, amo tanto o seu Alberto... Não esquece da televisão, que é o que te Não, paga. É porque tá ali também, então a gente tá ali e tá lá. Ok. Tanto o Frita seu de peixe. Alberto quanto o Piquetito são ídolos, são referências. Aliás, hein, Piquetito, saudade daquela resenha, hein, que tivemos após aquele jogo. Mas ele deixou você falar? E falei bastante. Não é possível. É possível. Nem aqui você fala. Eita. Não, mas lá eu tenho um lugar de fala, né? Com o grande Piquetito. Um beijo grande para você. E o Cruzeiro entrando em campo logo mais para vencer, porque, afinal de contas, o campeonato já exige isso. Já chegamos à metade da Olha quem etapa de está te classificação. ouvindo, você pressionando os atletas, Bruno Rodrigues,
Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui. Então é importante dar um Falei toque neles. na Rádio Tatitoca ontem e vou falar novamente. O Bruno Rodrigues não está na seleção do Guará. Guará, isso aí pode jogar fora o prêmio, porque isso aí não vale nada. Você me desculpa. Cuidado com isso. Mas eu falo mesmo. Mas é verdade, é verdade. O que ele jogou o ano passado pro Cruzeiro, pô. Então, Bruno Rodrigues, seja bem-vindo também. Ele tá mandando um grande beijo, falando que é muito fã do seu trabalho. Talvez ele nem saiba quem eu sou, mas um grande abraço pro Bruno Bruno, deixa eu Rodrigues. falar uma coisa, dá uma segurada, irmão. Porque quem é fã dele é o Ronaldo Fenômeno. Então, né? Ele virou um mascarado. Bom, a gente mostra a foto, né? Mas o Bruno, juntamente com todo o time, procurando vencer para o Cruzeiro. É uma situação assim, já é a metade da fase de classificação. A gente sabe que o trabalho está começando ainda, mas hoje realmente o Cruzeiro tem uma necessidade grande de vencer. Tanto que o próprio Paulo Pesolano falou após a derrota contra o América no Mané Garrincha, Ale. E eu acho que esse Cruzeiro deve vir diferente, hein? Espera um pouquinho, que agora o debate não funciona assim. Desculpa. Muita gente perguntando se você é o Marcos Assunção grávido. Não, com hipertiroidismo. E outra coisa... Mas fala pra turma que a piada tá acabando, tá? Que eu já perdi o equivalente a 2 dígitos. E daqui a 3 meses vai ser o fim da piada. Um abraço pra turma aí. Perdeu, mas achou, né? O Valor janta até o pessoal no Instagram, cara. É impressionante. Outra ele coisa, janta a gente, ele janta o pessoal no Instagram. Outra coisa que muita gente tem perguntado aqui, que eu não sei essa resposta, mas você sabe. A torcida do Cabuloso gosta de mim? Gosta quando eu estou nas transmissões da Itatitoca ou não? Cara, a torcida do Cruzeiro, ela gosta de você aqui, ela gosta de você nas transmissões da Itatiaia e já gostava de você antes de você vir para Minas Gerais. Então, você imagina agora que você também virou filho da terra. Gente, filho da terra é muito lindo. Olha, esse aqui é Elton Novaes e eu queria que você falasse um pouquinho aí, resumidamente, porque daqui a pouco o Ursão, o nosso HG, o Bumbum Guloso, estará aqui na bagaça. Vou mandar um abraço para todo mundo que está aqui nos assistindo. Já convido vocês a assistirem o programa na Band Minas ou no YouTube da Band Minas, ok? Que você falasse um pouco do Bilal. Você acha que o Bilal... Al Hilal. Al Hilal? Senuco. Al Hilal, que vai jogar contra o Flamengo? É isso? Pô, é um time que, na verdade, não apresentou muita coisa no primeiro jogo deles lá no Mundial, né? Eu, de verdade, que eu não gostei. Achei o jogo muito chato entre as duas equipes. Que poderiam pegar a equipe do Flamengo, né? Que é a equipe de Marrocos, que estava com apoio de toda a torcida. Harry Potter de Divinópolis. Harry Potter de Divinópolis, sou eu mesmo, é isso mesmo. Mas eu acredito bastante que o Flamengo hoje vai dar um chutaço na porta aí da equipe do Al Hilal e vai ficar 3-0 pro Flamengo sem drama. Não tem preocupação nenhuma disso aí viralizar. Vai ser 3-0 pro Flamengo. O Flamengo passa fácil e fica aguardando o vencedor da outra semifinal. Eu espero até que seja o Real Madrid, para dar um Flamengo e Real Madrid, que ia ser bonito de se ver. É bem difícil o sul-americano deitar na semifinal, Vai deitar. Vai deitar. Crava aí, anota aí. E depois me cobra. Tá sendo gravado aí, tá no YouTube. Ok. Não tô nervosinho não. Eu só queria falar uma coisinha sobre o Cruzeiro. Posso falar uma coisinha sobre o Cruzeiro? Por favor. É porque hoje, possivelmente, o Wesley deve ser poupado da equipe titular, porque ele é o único pendurado. Então, pensando que o Atlético... Que tem Atlético e Cruzeiro. Vou te falar quem está pendurado já. Ele deve ser poupado aí dessa partida. Então o torcedor do Cruzeiro aí não deve ter o Wesley hoje no comando do ataque aí da equipe do Cruzeiro. Coisa linda. Olha, mandar um abraço aqui para todo mundo que está nos consagrando, convidar você mais uma vez para assistir o programa. O programa não é essa merda que está aqui. O programa tem a apresentação do urso mais amado do Brasil, HG, o Bumbum Guloso, que a gente fala. Se o Esteves está aqui perguntando se o assunto é Bilal, ela naturalmente conhece, né? Porque ela morou, inclusive, naquela região. Flamengo vai deitar no Abilal, o Vander está falando aqui, o Bruno também, o Alessandro, o Rafa Paiva está aqui também, todo mundo participando, cantando e dançando aqui no Donos da Bola MG. Então, só reforçar o convite, agradecer pela audiência, daqui a pouco estaremos no ar, ok? Só destacar também que é importante a gente reconhecer em vida, né, que resta pouco, a melhor participação do Thiago Fernandes na história dos Donos da Bola. Aê! Valeu, Thiagão!
Coisa linda, tá? Então é isso que eu tinha pra dizer. Bom que ele nem dá notícia. Deu Tá lá, notícia. tava Opa! falando bem de você. Chegou. Quantos jogos hoje? Eu contra você? 2. Quantas vitórias? 2. Ah, Ô, tá bravo, hein? é claro, o cara que apanha Chegou todo e dia, viu, apanha viu, dia gente. sim, outro dia também. E é difícil pra Com quem ele. você jogou as duas? Uma com o Léo Com o Zeira. Léo não dá pra comparar, né? E outra com o Jogou Lucas. com o professor. É. Ele me enfrentou hoje com o professor. Aí fica complicado. Aí não dá, né? Tamo junto, pessoal. Vai começar a bagaça, hein? Muito obrigado. Agora saindo do Estão cheios? Só domingo não. Ó, voltou. É porque quando chega o Thiago Fernandes, o pessoal sabe que não vem boa coisa por aí. Ele traz fofoca, ele traz intriga, Tem duas hoje, ele hein? traz crise, Uma de cada lado. principalmente financeira. Ele vive dizendo aqui, uma coisa que já ficou provado que é mentira, que o Galo tá com um probleminha aí nas finanças, que o Atlético tá tentando recuperar as finanças e a gente sabe muito bem que isso é uma inverdade. Os dois estão nadando de braçada, inclusive emprestando dinheiro aí para muito clube grande. Com juro. Essa cena realmente tá um pouco Tá, forte não, para mim. tá terrível. Tá difícil. Mas enfim, seja bem-vindo, Thiago. Não seja não, voltou, refugou. É o Balo B do B, o cavalo grávido. O cavalo que inclusive contracenou com Mônica Matos. Balo B de Você viu essa cena? Meu Deus! Mente não. Não viu? Eu não gosto muito de coisas com animais, assim, não. Não, mas não era você, né? No caso era a Mônica. Não, mas era E o cavalo, né? quem pediu gosto de ver pinico, no caso, Cuidado. foi o cavalo, não foi a Mônica. Eu não gosto muito de ver as Se ele coisas com cai animais, ali, não. assim, a Não, coisa mais linda do mundo. É. Enfim, você pode falar alguma caçamba aí? Hoje tem informação sobre Caio Jorge no Cruzeiro? Será? Será que sim? Será que não? Tem informação sobre essa situação e informação também sobre a busca do Galo pela lateral direita. Hugo Malho, Gilberto, Ângelo Preciado. De novo, Gilberto? Gilberto nunca saiu o da Atlético lista, nunca né? desistiu, né? Nunca O Atlético desistiu. nunca desistiu do Gilberto. Ah. Então temos essas duas. Quem são os outros aí que você falou? Hugo Malho, lateral direito espanhol que pertence ao Celta de Vigo, da Espanha. fala Hugo. Se você malha ou não, isso aí não é uma informação que é relevante pro torcedor. Entendeu? É que é o sobrenome dele, Ale. Hugo Malo, Malho. com 2 L's. Malho, Hugo Malho. Já sabemos que você Gostou, gosta gostou? do Hugo. Não precisa... O outro é o Ângelo Preciado. Que é isso aí? Da onde? Preciado é do Equatoriano, Equador. joga no Genk da Bélgica e Jogou pode a Copa ser- do Mundo. Jogou a Copa do Mundo Jogou pelo a Copa Equador, do foi Mundo, titular é. da seleção equatoriana. Titular da seleção. Certo. E o outro é o Gilberto, que é brasileiro, jogou por Botafogo, jogou por Fluminense e hoje defende as cores do Benfica. de Lateral Portugal. direito. Laterais direitos. Mas o nosso querido Harry Potter de Divinópolis falou que o Paulo Paulo pra lá, Paulo Henrique. Paulo Novaes, você sabe qual é? Isso. São primos, né? Paulo Paulo Novaes. Henrique Paulo- Novaes. É isso. Que ele vai maravilhoso, mas pelo jeito a direção do Galo não pensa que nem o Elton, é isso? Vão aguardar um tempinho pra vê-lo, né? Pra avaliá-lo. Pra vê-lo saindo. Mas eu acho que, sinceramente, Ale, você viu o jogo, Claro, obviamente, no fim de semana. mas não pode ser E a o Paulo, pergunta. não, você estava de folga, eu também estava de folga. E o Paulo Henrique não foi tão bem, mais uma vez. Então, mas você tá querendo dizer que o Mais Elton uma não vez, entende Elton Novaes. uma cacica O do... primeiro tempo dele. O foi jogo bom. é todo nas Primeiro costas treino dele. dele, né? Tempo, não, As primeiro jogadas tempo do Ipatinga são todas nas costas dele. no segundo tempo. No Mas segundo são, tempo. pô. Então você acha que deixar ele no primeiro tempo ainda Não, no primeiro tempo ele É foi melhor bem, deixar pode ele ser uma jogar questão só os 40 física. segundos Pode iniciais, ser uma depois questão descansa. física. Ele só jogou um primeiro tempo contra a Caldense e jogou bem esse primeiro tempo contra Mas uma a equipe questão. do Ipatinga. Eu acho A que são última vez que eu vi observações que a gente tem que fazer. Observações. E também o Elton tem uma razão. outra coisa que eu coloquei ontem é Não. a questão ele foi uma contratação emergencial, né? É. O Atlético buscou ele ali no período que já sabia que o Mariano estava machucado e foi atrás de um jogador. Eu sinto saudade de você, Elton, Eu também. comandando o programa, porque aí a gente não pode discutir, eu posso falar e minha opinião fica junto, que eu discuto com o Valu, que é muito mais educado, com o Ale, que também é brincadeira. Mas falando sério agora, eu acho que o Paulo Henrique, cara, Tenta não fazer é... sem ironia esse seu comentário. Tenta focar na seriedade, por favor. Perdão. Eu acho que o Paulo Henrique não era o nome que o Atlético tinha que buscar. Acho que de forma Você emergencial acha que tinha que mudar o nome? é preferível buscar, sem ironias, por favor. Vai na É preferível numeróloga. buscar alguém na base. Vai na numeróloga.
Tá, a última vez que eu estive aqui, Valu... É porque lá às vezes não Deixa tem o na Valuzinho, base, deixa o sabe? Valuzinho Porque falar. essa história, a base, por exemplo, o Atlético, de uma maneira geral, assim, a opinião pública, tá, do torcedor alvinegro, eu ouvi muito falar, por exemplo, do time na Copinha, que ficou um pouco, achou que o desempenho do time na Copinha ficou um tanto aquém do esperado. Aí vai trazer um garoto ainda, queimar etapas e jogar essa carga toda de ser titular na lateral direita do profissional? Mas nem o Paulo Henrique tem essa carga de ser titular na lateral direita. Até o momento ele teve. Eu um não jogo, acho que ele tem credenciais. Depois, numa partida em que ele não foi. Ele foi nos reservas jogar e ele foi utilizado. No primeiro jogo ele foi utilizado. E depois, quando foram utilizados os titulares, o treinador usou o Edenilson. Tá, mas o Paulo Henrique, pra mim, ele não foi contratado com essa missão de a lateral direita do Atlético está resolvida com ele. Eu acho que ele é um jogador que o Cudê acredita que possa ser útil. Mas ponto. Essa era a minha ideia com o Alguém na base. Isso. Era justamente pensar dessa forma. Não. É um jogador que pudesse ser Não, útil. o Valu, A mas base ele no veio início para ser tem que reserva assim. do Mariano. Isso. Aí os caras estão percebendo que não dá para ele ser reserva do Mariano. Aí alguma coisa está errada. Aí acabou. Mas acabou eu acho que não teve essa, não tem mas essa agora convicção no ninguém mais vai Atlético, não, saber. que ele não serve para ser infelizmente, jogador tua opinião. do Atlético. Não tem. Acabou. Em Não breve, tem, irmão. na Band Minas, mais perto Se de não você. tem essa convicção, povo, donos da bola no ar, a partir de agora, Elton Novaes, Ale Oliveira, também por aqui, Thiago Fernandes e Thiago Valuzeiro. Cruzeiro recebendo Pouso Alegre, bola rola no Independência depois de 2 tropeços na competição. Cruzeiro tentando se recuperar. Aí temos a lista de relacionados para o jogo, então a gente já começa a falar do time do Pessolano, logo mais, pode tacar ali pau aí na tela. Já começa com o meu Valuzeiro preferido aqui. Ô Valu, nós estamos diante de uma situação que não é surpresa para ninguém, as alterações, a remontagem é do zero, está começando do zero, porque o padrão para a temporada é outro, os relacionados estão aí, tropeços aconteceram, então eu já queria que você fizesse meio que uma salada. Claro que ontem vocês falaram aqui e tal, trataram dos jogos no final de semana, entre outros assuntos e tal, mas agora nós temos os relacionados, mas começa a crescer, a ganhar carga de muita força, inclusive, a questão de, o Cruzeiro precisa ir ao mercado, o Cruzeiro precisa se reforçar. A gente já sabe que precisa mesmo, né, Valu? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Elton, Ale, Elton, Thiago, nosso telespectador. Agora, só que ainda faltam mais de 50 dias até o fechamento da janela, né? E para que sirva de base, o ano passado o Cruzeiro na primeira janela trouxe 23 jogadores. Por enquanto, 14. Eu não acho que seja tão emergencial já para a próxima semana. E outra coisa, o departamento de futebol está trabalhando. O Cruzeiro precisa de trazer, mas não vai trazer de qualquer maneira. Então ainda tem mais de 50 dias. O Pessolano precisa de analisar ainda peças que não tiveram a oportunidade sequer de entrar em campo,
Para esse jogo, HG, o William já fica de fora. Ele até que me surpreendeu, que fez 90 minutos contra o América. Não esperava que ele fizesse 90 minutos contra o América. Fez muito bem. O Cruzeiro precisa de vencer o Pouso Alegre hoje. Por quê? Porque o campeonato pede. Já é a metade da etapa de classificação. O Thiago Fernandes sempre diariamente apurando se vem alguém. Ô, Thiago, torcedor não perdoa, cara. A gente sabe que é uma remontagem, a gente sabe que é início de temporada, a gente sabe que a temporada do Cruzeiro é para permanência, isso sai da boca dos caras do Cruzeiro, não é da nossa especificamente, isso nasceu lá dentro, uma temporada de recomeço e tal. Agora, o torcedor já não quer saber, cara. 2 tropeços, o torcedor já quer saber se o WhatsApp tá apitando aí. O HG, e é engraçado, boa tarde a todos. Eu não gostaria, nesse momento, que o Campeonato Mineiro fosse utilizado dessa forma. O Valu falou uma frase aqui que eu não gostaria que fosse assim. Ele disse que o Cruzeiro precisa vencer. E para mim o Cruzeiro precisava testar o que ele tem no elenco hoje. O técnico Paulo Pesolano hoje, se os clubes soubessem usar de fato os estaduais, ele testaria o que ele tem no elenco. Ele olharia como é que podem alguns jogadores se comportar jogando com a camiseta do Cruzeiro. Esse não é o momento de obrigar ou de cobrar vitórias. Eu acho que esse é o momento de cobrar modos de jogar, formas de jogar, formações, formatações. Hoje, não dá para cobrar dos clubes que eles vençam os seus adversários. Eu acho que hoje é diferente. Thiago, mas eu acho que essa cobrança ela tá vindo mais da parte externa do que da interna. Pela coletiva do Paulo Pesolano, eu notei que ele tem um entendimento que ele vai levar esse campeonato mineiro como uma forma de dar oportunidade e visualizar quem são os jogadores que ele pode contar. Então eu acho que esse tipo de cobrança, ele tá partindo mais do torcedor e não tá entrando lá dentro. Deixa eu só ver a parceria de subsídio para você. Deixa eu ouvir o Ronaldo aí. Põe, Ronaldo. Foi um bom teste pra gente ver também, entender o nível que a gente tá com uma equipe já consolidada na Série A do Campeonato Brasileiro. Então foi bacana a gente fazer esse teste. Eu achei que jogamos bem, melhoramos, evoluímos do último jogo. O Pesolano ainda está ajeitando o time. A gente não se importa absolutamente nesse momento com o resultado, né? Isso é o que menos importa nesse momento. Isso para tranquilizar o nosso torcedor, porque o nosso principal objetivo é o Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil também é interessante para nós. Mas o Campeonato Mineiro a gente vai usar realmente para a gente fazer testes, para ajustar o time, ver a necessidade que a gente vai ter um pouco mais para frente para o Campeonato Brasileiro. Então tá tudo como nós planejamos. Logicamente perder nunca é bom, ninguém gosta, ainda mais um time grande como o Cruzeiro não tem que criar esse costume de perder. Mas estou vendo que a gente está tendo evolução no nosso time, né? Uma competição grande dentro do elenco, elevamos o nível do time e a gente ainda tem aí um tempo para ver algum reforço de acordo com a necessidade do time. Bom, então tá aí, o patrão falou, você quer arrematar e o Elton quer seguir ali fazendo exatamente um contraponto. Eu concordo 100% com o Ronaldo, é isso. O Campeonato Mineiro, para mim, ele tem um jogo válido na primeira fase, é Cruzeiro e Atlético, que vai ser na próxima segunda-feira. Esse é o jogo que importa para o Cruzeiro, para mim. O Cruzeiro deveria entrar em todos os outros fazendo testes e tentando vencer o jogo de segunda-feira. É o único jogo para mim. E depois, mais 2 jogos na fase final, que provavelmente será Cruzeiro e Atlético ou na final ou na semifinal, quando eles forem se enfrentar. Então, esses são os jogos que importam de verdade para o Cruzeiro nesse momento. E deveriam importar para os grandes, para o Cruzeiro, para o Atlético, para o América. É assim que eles deveriam se portar nesse momento. Eu acho até que Cruzeiro e Atlético têm essa obrigação de pensar dessa forma. Como o Atlético Paranaense pensa no Paranaense. O Elton, eu acho que quando o Elton cruza as pernas e descruza, porque ele está contrariado. Pelo seguinte, eu acho que a questão de tratar o Campeonato Mineiro só como um jogo que importa para o Cruzeiro não é bem assim. Os jogos importam, tanto importam que são utilizados para observar, para treinar, para testar. Então esses jogos são sim importantes para o Cruzeiro. Não tem que levar ao pé da letra o que o Thiago coloca aqui, que é somente o Atlético e Cruzeiro, o Cruzeiro e Atlético,
que vão ser importantes para o Cruzeiro nesse determinado momento. O Todos resultado, os sim, jogos vão ser importantes. O jogo de hoje é muito importante para o Cruzeiro conseguir os pontos, conseguir a vitória, mostrar que a equipe teve o mental para superar uma derrota pós um clássico contra o América, passar por cima das dificuldades. Então o jogo de hoje é importante sim. E quando eu falo que a cobrança ela vem mais da parte do torcedor, da parte externa do que da interna, confirma com a fala do Ronaldo. Tem alguma Não coisa dá, pessoal não dá, cara. entre vocês dois? Vamos Tem. tirar isso ali Não, no esse ar campeonato- hoje. Não, peraí. É porque quando todas as vezes O eu Elton noto não gosta de mim. que todas Não, as claro. vezes que o Thiago Eu tá não tenho nada falando, contra você ele. fica inquieto, você fica apavorado. Há alguma coisa pessoal? Não, Sim. é porque ele diminui sempre o estadual. É sempre uma questão de diminuir o estadual. Toda frase do Thiago e toda É do colocação diminutivo. sobre o Campeonato É Mineiro, o ela vai ser estadualzinho, para né? diminuir. Então eu acho que é uma falta de respeito, uma falta de entendimento, uma falta de conhecimento histórico. Então e por aí vai. Eu só queria deixar claro que eu discordo um pouco dos dois. Tá? Ah, papai! Isso. Peraí, eu vou chegar aí. Tá bom. Você discorda dos três? Eu concordo com todos. Aliás, é um prazer e uma honra estar do lado de profissionais tão gabaritados assim, sob o comando de HG, o nosso querido urso guloso, que a gente chama aqui nos bastidores. Cara, eu acho que... Você quer a minha opinião? Por favor, Obrigado. você discorda dos três? Não. Eu acho que nem bom, nem doente, sabe? Nem frio, nem quente, nem lá, nem cá. Vamos lembrar que... Isso é muito vaselina, Isso é mano. uma poesia. É. Poesia. Isso é poesia. Vamos lembrar que o treinamento do Cruzeiro começou no ano passado. Então eu acho que o processo... Mas o elenco era diferente. O processo... Não, do ano passado começou, que se apresentaram Isso que e é tal. se apresentar. Ah, tá, entendi. Eu acho que o processo de evolução é o mais importante. Sinceramente, é o mais importante. Só que já poderia estar num estágio um pouquinho mais avançado. Eu não vejo diferença do que faz o Cudê do que faz o Pesolano. Exato. Eu não vejo diferença. Talvez a diferença seja o resultado dos jogos, né? Mas eu acho que é um processo que vai evoluindo. Confesso de coração que eu sou a moda antiga, do tipo que ainda manda o quê? Flores. E apesar do velho tênis e da calça, tô meio piquitito hoje. Eu confesso que eu gosto bastante de você pegar os melhores e dar Melhor não, cara. é um por posição. Aí você pegar os melhores e você dá entrosamento, dá sequência, eu gosto disso. Aí você pega ali, dá 2 jogos pros bons, aí começa a fazer uma observação, aí dá mais 2 jogos pro... Eu prefiro assim, o jogador prefere assim. Mas tenho a informação, e aí a informação... Opa, então peraí. Agora é informação. Que toda essa conversinha pra boi dormir aqui nossa não influencia em nada o isso planejamento. eu tenho E que o Pesolano vai continuar fazendo esse churrascaria aí, esse rodízio, e não tá nem aí pra nada. Até porque, em 2019, tanto a nossa opinião aqui, ela não influencia em nada nas coisas que A sua acontecem no sim, a clube. sua tem Não, peso, garoto. Não tem peso porra nenhuma. Aí, porque lá em 19, quando o ano começou, aí eu vendo o Cruzeiro de 17 e 18, aquele elenco, manutenção do Mano, eu falei, esse ano vai pegar tudo, vai ganhar tudo. E eu me lembro muito bem que aqui no programa a projeção era essa mesmo, pô, mantém o Mano. Aí eu olho para o lado contrário da história agora, Valu, que o Cruzeiro começa meio que derrapando. Ô, gente, o Cruzeiro tá começando do zero. É a minha opinião aqui, se está saindo da minha boca, só pode ser a minha. Cara, o Cruzeiro tá começando do zero. 20 jogadores saíram, outros 15 chegaram e o Cruzeiro está começando do zero. E outra coisa que nós devemos analisar. Quais foram os tropeços do Cruzeiro? Atlético e América, não foi? Isso. Eu não considero tropeço do Cruzeiro, não. Porque se eu considerar que isso é tropeço do Cruzeiro, eu não vou valorizar o América, que é hoje, que nós falamos semana passada, curioso, nós falamos que o América era ligeiro favorito, mas eu fui no empate. Eu não disse O valor não, foi no eu empate. perdi. Você meteu goleada, o Elton não me 2 a lembro. 0. Empate. 1 a 1. Empate também. Então ninguém apostou no América. Cara, o América hoje é um time mais acertado, ajeitado do que o Cruzeiro. Por isso a gente deu um ligeiro favoritismo. A América vai ganhar o jogo. Agora, você dizer que foi um tropeço contra o Atlético, que já foi montado há mais tempo, que é um time que investiu, que tem jogadores que estão acima do que é normal, do que é convencional para times do interior, eu sinceramente, eu não estou dizendo que o Cruzeiro está na ponta dos cascos, não. Mas dizer que tá tudo uma tragédia, que vai cair de novo e tal, pelo amor de Deus. Agora, eu Aí tá discordo tudo do bem. Ronaldo. Do Ronaldo. Eu discordo do Ronaldo. Por quê? Não pode. Eu acho que essa competição aí é muito saudável, muito bonita.
e ela tem que existir, mas eu acho que o elenco do Cruzeiro não é homogêneo nesse momento. Eu acho que você tem uns caras que destacadamente são melhores. Peças. Sim. Sim. Então eu acho que não é falar assim, ó, você tem ali 18 iguais. Você não tem. Você tem ali, Cara, se você peneirar bem... Deixa eu ouvir o colega. Obrigado. Algo também pessoal contra o Valu? Não, só tenho contra o Elton. Ah, então tá. Ô, Valu, você me disse que você estava exatamente em posições contrárias ao Elton e ao Thiago Fernandes. Aí veio o Alê. E depois eu cheguei. Você tá contra os 4? De certa forma, sim. Inclusive contra o Atlético, que eu considero tropeço, tá? Contra o América, é o clássico. O Cruzeiro jogou talvez um pouquinho melhor que o América, mas o América que foi mais eficiente. O futebol, o que importa é a eficiência, não importa quem cria mais oportunidades, enfim. Cruzeiro vai usar o Campeonato Mineiro da mesma forma que usou o ano passado. O ano passado, nenhuma repetição em 14 jogos. Essa edição desse ano, eu espero a mesma coisa. Paulo Pesolano não deve repetir nenhuma vez. Discordo do Thiago quando ele diz que só importa o clássico, por exemplo, contra o Atlético. 2021, Thiago, o Cruzeiro venceu o Atlético e fez aquela patifaria no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas ele não soube usar os outros jogos. Não, o Cruzeiro foi mal preparado. Então a preparação do Cruzeiro não se dá apenas em um jogo. O Campeonato Mineiro é muito importante para o Cruzeiro se preparar para a Série A, assim como foi o ano passado para se preparar para a Série B. E quando eu digo que o Cruzeiro necessita de vencer, pode se perguntar lá dentro do Cruzeiro. O Paulo Pesolano, ele quer utilizar o campeonato para preparar, testar as peças, mas ele também quer, aliado, o resultado. Ele também quer o resultado. Pode perguntar lá dentro. Não está nos planos de ninguém dentro do Cruzeiro, não passa na cabeça de ninguém dentro do Cruzeiro o Cruzeiro ficar fora, por exemplo, das semifinais do Campeonato Mineiro. Então, são as duas coisas aliadas, lembrando que o mais importante, não importa, eu já posso quase que cravar, eu duvido que o Cruzeiro vai repetir alguma escalação durante toda a competição, porque não é esse o foco é montar um time, não adianta nada o Cruzeiro repetir um time durante o Campeonato Mineiro. Mas você não acha importante dar uma repetida? Não, eu não acho importante. Você acha que entrosamento, então... Não, mas entrosamento é na maneira de jogar, Ale. Não, mas quando um time com as peças, você acha que não é importante? O Palmeiras não repete peça, por exemplo. Entra jogadores... repete. Não, repete, pra mas mim, é mais todo repetição. mundo sabe o time do Palmeiras de cor e Tá, salteado. mas é mais... E quando tira? Funciona ou não funciona? Não, tudo bem, mas você tem uma queda na Não, natural. eu respeito isso, Ale. Eu acho que isso é da cultura de cada um. Eu acho que qualquer comparação, nem com mexer ou não mexer, é impossível você fazer qualquer tipo de comparação. Porque coletivamente o time é muito bom, o time tem sistemas de jogos mesmo, porque o Palmeiras muda o jeito de jogar, todo mundo já sabe o que fazer, então não tem margem de comparação. Daqui a pouco nós vamos continuar. Deixa eu só dar um recado aqui, porque eu estive em Montes Claros e eu conheci a fábrica. Isso aqui, gente, já comprou uniforme para o seu time? Aí o prazo que você negociou não foi cumprido. Algo absolutamente normal, né? Mas esse é chato. Então a Egol tem planos de produção a partir de 4 dias. Gente, você vai pedir o seu uniforme, o uniforme do seu time. Pode ser de futebol profissional, os clubes do interior. Pode ser por futebol da sua escola, da faculdade, do seu bairro, da sua empresa. Abadá de carnaval, tá aí desesperado, não conseguiu fazer o abadá. Fala com a gente, porque os processos são padronizados, tem uma linha de produção, fabricação é própria, máquinas com inteligência artificial para uma produção rápida e com padrão de qualidade que é altíssimo. Eu fui até a fábrica e eu vi. Então é o seguinte, você precisa entender que o seu pedido segue um fluxo contínuo, é acompanhado por gerentes. A cada etapa da fabricação você recebe vídeos do seu pedido sendo produzido. Aí a sede está lá em Montes Claros, a Egol vende e envia para todo o Brasil. Você pensa, pô, eu estou longe de Montes Claros, não há problema. Então, há quase 25 anos, a gente já produz esse tipo de uniforme aqui de qualidade absoluta. Essa camisa aqui, aliás, é espetacularmente linda, né? É muito bonita e pode ser a camisa do seu time. Então aqui, ó, com nome, com patrocinador, sabe? É um tecido de extrema qualidade, o acabamento é extremamente bem feito. Agora, o melhor de tudo isso é que quando você pede o uniforme do seu time, ou o abadá de carnaval, o uniforme do time aí do seu bairro, da sua cidade, ou até do futebol profissional, você tem pedido que é entregue em 4 dias, gente. Então chame agora no WhatsApp, fala com a Egol, não perde tempo não, 9349292, 38 aqui ó, 38 é o código, que é Montes Claros, 999349292, 38 é o código, 999349292, isso aqui é Egol, simplesmente
a maior empresa de produção de uniformes esportivos do país. E nenhuma outra, compromisso que eu faço com você, nenhuma outra entrega tão rapidamente quanto a gente. É gol! 99934929238 é o código. Fala com a gente, fala que viu aqui e bate um papo lá com toda a equipe da Egol, que você vai ser muito bem atendido. Daqui a pouco a gente volta para falar do Cruzeiro, mas eu preciso falar do Atlético também, que segue em busca de um lateral direito. Thiago Fernandes, atenção! Thiago Fernandes tem informação. Quais os nomes que estão na mira do Atlético para a lateral direita, Thiagão? A questão não é só quais os nomes, sabe, HG? Hoje o Atlético tem um predileto. O predileto é o Hugo Malho, jogador de 31 anos que pertence ao Celta de Vigo e tem contrato até 30 de junho de 2023. O Galo estuda a possibilidade de fazer um pré-contrato, um pré-acordo com esse jogador que não deve renovar com o Celta de Vigo e deve ficar à disposição para buscar um novo time a partir de julho deste ano. O jogador vê com bons olhos a possibilidade de se transferir para o Brasil, o Atlético vê com bons olhos a possibilidade de investimento nesse atleta e hoje o clube estuda, de fato, apresentar uma proposta para tentar assinar um pré-contrato com esse atleta. Além do Hugo Malho, tem outros dois nomes que estão na lista. O Ângelo Preciado, equatoriano que defende o Genk da Bélgica e tem contrato também até 30 de junho de 2023. Seleção, passagem pela seleção. Jogou, inclusive, a Copa do Mundo. E o outro lateral direito é esse aí, o Ângelo Preciado. É bom jogador. É, jovem, 24 anos apenas. E o outro nome é o Gilberto, jogador que passou pelo Botafogo, pelo Fluminense e hoje defende as cores do Benfica de Portugal. O Gilberto tem contrato com o Benfica até 30 de junho de 2025. O Gilberto hoje ele é o que corre por fora porque teria necessidade de fazer uma compensação, ter uma compensação financeira no negócio. O Atlético precisaria pagar algo ao Benfica para contar com o Gilberto. O Benfica, em janeiro passado, havia pedido algo próximo de 4 milhões de euros para liberar o Gilberto. E o Atlético não gostaria de desembolsar esse valor. Então, o Gilberto é o que corre por fora. Nesse momento, o Hugo Malho e o Ângelo Preciado são os principais nomes, porque ambos poderiam assinar pré-contratos. Olha, o Preciado é jogador de seleção, né? Seria uma baita contratação, porque ele é muito bom jogador, uma força física absurda. O Malho, eu confesso que eu fui buscar na internet, eu não me lembro. Faz tempo que você não vê o Malho, né? Não, eu tô vendo com frequência. Agora, depois que falou, né, que o nome dele foi citado aqui e tal. O Atlético precisa e é urgente. E aí eu acho que você está falando já de uma outra perspectiva, porque até então era um reserva para o Mariano. Esses nomes que o nosso querido Thiago Fernandes traz em primeira mão, é bom que se diga, viu? Porque você olha, desde que eu te defendo, você olha para eles e fala assim, não, fofoqueirinha de BH, tá bem acima do peso, só perde no futevôlei. Mas ele traz a informação, ok? Esses nomes que ele trouxe aqui são nomes para serem titulares do Galo. Então você põe ele para titular, coloca o Mariano, já mais veterano, para ser o reserva e o Paulo Novaes, né, que a gente chama. Primo do Elton. Aí já fica mais difícil até para ser relacionado. Mas antes era para ser reserva do Mariano e agora você está pensando na titularidade. Então já mudou o pensamento do Atlético. O Atlético está claramente buscando um jogador, pelo menos é o que eu imagino, quero ouvi-los também. O Atlético busca um lateral para ser titular. O Everton, uma informação importante, o Malho, ele ficou na reserva os 2 últimos jogos do Celta de Vigo e não participou desses jogos. Então isso aí já vai mostrando que ele está sendo... ele não vai renovar lá. Não vai continuar lá, então deve sair... desde 2009. Provavelmente não, tem uma eu também estou pensando em não renovar com o Celta não, viu, meu? Tá te dando trabalho, Celtinha? Peguei ele agora, né? Tá daquele jeito. Mas dos jogadores que o Atlético está correndo atrás, o que fica mais quente na nossa memória aí é o Preciado, né? Que a gente acompanhou na Copa do Mundo, a seleção do Equador até chegou a se aproximar de uma possível classificação para a próxima fase e o Preciado tendo importância nessa equipe. Então, é um jogador que agora, quando a gente escuta os nomes, a gente fica na expectativa que o Atlético possa buscar um grande jogador, como o Ale colocou, que seria para ser titular e não para ser reserva do Atlético. E o Precioso também, não só o Preciado, mas o Precioso tem que cuidar, né? O Precioso está aqui agora. A importância de você trazer um lateral para ser titular. Porque o Mariano, a gente sabe da questão física, já não é mais um garoto, e aí você fica na dependência. Se você tem um, não tem nenhum, né, Valuzeiro? E agora a possibilidade. O Preciado é um baita nome. Se fechar,
Aí o Atlético vai trazer um baita lateral titular absoluto. Agora, o Malho é para disputar a posição com o Mariano, na sua opinião? Assim, eu conheço pouco jogador, tá? Ó, daqui a pouco tem informação do Atlético, hein? Importante. Então, agora, o Preciado, ele tem mais a cara daquele aspecto físico que procura o Kudê, né? Ele é, como disse o Vidal quando viu o Rodinei lá, é o tipo de lateral direito avião, né? Aquele que passa, assim, realmente, fisicamente. Se o Atlético conseguir trazer esse jogador, eu acho que o Atlético, além de ganhar tecnicamente, no futuro, ainda financeiramente, o clube pode ter um retorno. O meu predileto é o Gilberto. É mesmo? Mais do que o Preciado? Eu acho ele bom jogador e eu acho que quando o Atlético busca muitos estrangeiros no mercado, pode ser que busque mais pra frente, ter o Gilberto seria interessante, porque hoje o limite de estrangeiros para jogos nacionais são 5. Então, que nem o São Paulo, né? O São Paulo tem problema, mas o Atlético hoje não teria tão. É por isso que o São Paulo está pedindo, né, a CBF para ampliar o número de. Já devia, né? Vamos então, mas você acha hoje não teria mais. Eu penso mais no futuro, porque saíram vários, saíram Nath, Quantos saiu o estrangeiros tem aqui atuando no nosso país, Ale? Já faz muito tempo. Eu acho que quando o time tem mais estrangeiro do que jogador da base, alguma coisa não tá... Não, mas aí Ale, é uma Sabe, outra questão. entendeu? Você entendeu? Não, mas é porque eu, por exemplo, entendo que Real você Madrid pode tem mais liberar estrangeiro. geral. Você pode liberar geral desde que você libera. Não coloco nem limite. Mas você é obrigado a usar X% de jogadores da base. Acho que na Premier League tem essa obrigatoriedade. Tem. De usar X% da base. Mas é usar. Não é botar no elenco lá e não relacionar e não botar pra rodar, não. Esses jogadores precisam ter minutagem acima de X, blá, blá. Então, você libera geral, mas você coloca um percentual de jogadores da base que precisam ser usados. Eu acho que porque tem uma loucura do futebol sul-americano, que é o seguinte, em muitos países, né, que a gente vê jogando aí a Libertadores, eles não têm dinheiro para investir. Então é natural que o cara que é do 20 ali, que é do 17, que ele suba para jogar, tenha minutos, ganhe confiança, aparece bem, o brasileiro vai lá e compra. Mas se tivesse essa mesma confiança, essa mesma minutagem, na base dele tem igual. Só que lá eles têm que jogar. Então eu não sei não, eu desconfio um pouco, mas enfim. Hoje o Atlético tá com... Não, eu tô aqui pensando, hoje o Atlético tá com quantos estrangeiros? Vamos 4? lá. Zaratio, Vargas, 2. Pavon, 3. Só. O Atlético já teve 6. O HG, a proposta mais recente era para que os clubes tivessem 8 jogadores formados na Inglaterra no seu elenco na Premier League. Hoje eles são 6. Tem que ter pelo menos 6 jogadores do elenco formados na Inglaterra. Não tem que dar minutagem, não. Ele não precisa ser formado no clube e ter minutagem. Ele pode ter sido formado no Arsenal e jogar no Manchester United. Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, lá tem limite de estrangeiro. Não tem. Pode olhar que eu acho que tem. Não. O limite é que se você tem 6 e o seu elenco tem no máximo 30, você pode ter 24 hoje. O limite é esse. Depois a gente pode conferir. O que eu disse é o seguinte, eu acho até que pode liberar geral. Só que aí tem que, a reboque, tem que chegar essa obrigatoriedade de usar jogador de base. Eu acho que tem que ter. Eu acho que já deveria ser uma premissa de qualquer clube de utilizar e de ter no elenco seus jogadores à base. É muito triste quando a gente acompanha, por exemplo, o Atlético especificamente, quando tem tão pouca exposição de jogadores da base. Hoje a gente bate na tecla, a gente fica pegando, falando, utilizando do Gemerson, mas é um cara que já é rodado, já foi pra fora, tá voltando agora. Tem o Gemerson e tem o Rubens. Pô, é muito pouco. E o Nathan Silva. Então o Nathan Silva. É muito pouco. São 3 atletas no elenco grande que o Atlético tem, assim, que se destacam nesse grupo. Verdade. É ruim. E nós recebemos aqui o Erasmo Damiani e a gente tratou desse assunto da base, a necessidade, cara. Dizer que a base não produz nada, eu acho uma sacanagem. A base produz, mas aqui precisa ter sequência. O Tabata tá no Palmeiras, o Fred tá no Manchester United. Esses caras todos saíram aqui. A transição, né? A transição. Transição é que é o problema. Eu nem acho que tá lá embaixo. Por exemplo, tem um jogador lá de Divinópolis que está no Cruzeiro, eu vou tentar achar o nome dele, eu tenho quase certeza, não sei se é Iago. De Divinópolis, o que o Elton gosta é só o Cadu. O Cadu e o Foguetinho. Tem um moleque que tá no Cruzeiro, que é lá de Divinópolis, que joga demais, cara. Moleque de 11, 12 anos. Joga demais. Então é cuidar, e aí no processo de transição, né? Porque senão, bicho, se não tiver transição, milagre ninguém faz. Deixa eu dar um recado para você que está querendo emagrecer. Taylor de Freitas
tá lá em Divinópolis assistindo a gente, perguntou, pô, você cuidou? Você cuidou com quem? É aqui o homem aqui, ó, Dr. Mauro Jacome vai falar sobre emagrecimento com saúde e balão intragástrico para você emagrecer assim como eu, quase 50 quilos, veja aí. Olá, Everton Guimarães, tudo bem? Então, eu sou o Dr. Mauro Jacome, eu sou médico, especialista em gastroenterologia, endoscopia e cirurgia. E hoje o meu recado é para quem tem sobrepeso ou qualquer nível de obesidade, leve, moderada ou severa. Eu vou apresentar para vocês o tratamento com balão intragástrico SPATS ajustável, que é um tratamento que não é feito por cirurgia, é só por endoscopia, não necessita anestesia geral. E esse balão é um balão que ocupa um espaço no estômago, deixando um pequeno espaço para você se alimentar. Dessa maneira, você vai emagrecendo e, ao mesmo tempo, adquirindo novos hábitos na sua vida, o que vai te tornar um paciente muito mais saudável. Aqui na Clínica Cronos, nós temos esse tratamento com condições super facilitadas para você e estamos te esperando para concretizar o seu sonho. Tá aí então, ó, atenção pro WhatsApp. Ah, mas eu tô no interior e tal, não interessa. 989542000, 989542000, Dr. Mauro Jacome, o melhor em emagrecimento no Brasil, Zil. Ó, Thiago Fernandes, daqui a pouco nós vamos falar de um jogador que pode, atenção, que pode, né, tá sendo falado no Cruzeiro e tal, daqui a pouco Thiago Fernandes vai falar. Só dar uma informação que eu disse aqui sobre o Atlético, daquelas verdades convenientes, das verdades convenientes. Eu fui para São Paulo no final de semana e no sábado me reuni com uma agência lá em São Paulo, que é uma empresa que eu estou tentando trazer aqui para o Donos da Bola. E lá na reunião, papo vai, papo vem. Aí daqui a pouco a pessoa que tá comigo disse assim, a gente é a agência da empresa tal, que está negociando com o Atlético lá. Eu falei, legal, o Atlético vai bater mais de 60 milhões de reais na camisa de patrocínio. Cara, esses números são muito expressivos, porque há muito pouco tempo o Atlético estava com 30 milhões na camisa. É muita grana, HG. Cara, o Atlético pode... É uma valorização absurda da camiseta. Eu estou dizendo pode porque o Atlético está negociando com duas empresas que são empresas gigantes. Uma é uma ampliação do contrato. O Atlético, na renovação com a Multimarcas, que é aqui do nosso Fabiano Caseca, aqui, do mundo dos negócios, nosso grande parceiro aqui da Band, o Atlético com o Fabiano Caseca houve a renovação com a Multimarcas, aliás, e o valor é valor recorde. Valor recorde. Aí o Atlético trocou alguns patrocinadores, a Solatio saiu do calção, parece que entrou Mundiale, né? E aí, gente, mais uma vez, tá? Pra turma aí que tem uma má vontade desgraçada, né? Quando eu falei de não ter dinheiro nem para pagar a energia, era exatamente a Solatio. Não pagou, é uma dívida, me parece que está entre 300 e 400 mil. A Solatio não permanece, não quis renovar com o Atlético. Segue uma parceria, mas como a gente faz com essas empresas de energia renovável, né? Até você de casa faz, e você tem um desconto na sua conta de energia e tal. Se fosse da CEMIG, eu falaria CEMIG, né? Era a Solatio, só que eu falei energia e a Solatio não pagou a Solatio não quis renovar. E aí o Atlético, então, ampliou o contrato, aliás, renovou, isso foi anunciado já, com a Multimarcas, num valor recorde. O Atlético tenta ampliar um contrato com uma outra empresa que está já na camisa, mas ampliar mesmo, um valor muito maior, até para atingir outras, parece que feminina e base. E também essa outra empresa que a agência não quis me abrir, só falou, a gente é a agência de uma empresa que está negociando com o Atlético. E a camisa do Atlético pode passar de 60 milhões de patrocínio. Isso é grande demais, hein, Thiago? Muita grana. O Palmeiras, por exemplo, fatura 80 milhões ou até 80 milhões ano com a Crefisa. E aí a Crefisa tem a Crefisa e tinha a FAM também aqui na omoplata do Palmeiras. Então é um valor muito alto. E pensando principalmente no nosso mercado, o mercado de Belo Horizonte, nossa, é muita grana. Se o Atlético conseguir bater 60 milhões de reais por ano com a sua camiseta, aplaudir a diretoria nesse caso. Thiago, exatamente. É isso que o torcedor tem que entender, né? Tem que aplaudir esse momento que o clube busca recursos para pegar
e manter essa folha tão alta, porque muitos torcedores vão pro lado da estética, de pegar e falar assim, mas a camisa vai ficar um abadá, que fique igual um abadá, mas que o Atlético tenha condições de pagar suas contas. É que é difícil, o torcedor fica esperando, olha, o Flamengo fatura 50 milhões só no patrocínio principal. Pô. Só que é uma potência muito maior. O Palmeiras fatura 80 milhões só com a Crefisa, mas é uma potência muito maior. Gente, e aí é não outra dá história. para comparar essas duas situações. Nesse caso aí, as empresas quando vão comprar, Valu, as empresas têm os números do Flamengo. É. O Flamengo Isso. é um fenômeno. Verdade. O Flamengo é dos clubes com maior torcida. Esquece. Com maior Esquece. das maiores Esquece. torcidas do mundo. Esquece. Torcida e audiência. É um negócio espetacular. E o Flamengo dá audiência. É um e outra universo coisa. paralelo. Você sobe ali pro Nordeste, pegar uma prainha, cara, todo mundo lá. Não pode fazer esse tipo de comparativo, eu acho Não dá. cruel e errado. Mas é fazer bom a esse gente tipo de trazer comparativo. o que acontece lá para o torcedor entender que Só pra ter não uma tem ideia. como. Não Não tem tem como. como. Não tem Cara, como. Corinthians, Flamengo, Palmeiras está ganhando uma fatia absurda de mercado. Absurda de mercado. E o Atlético, mesmo com a dificuldade financeira que atravessa, no momento de dificuldade financeira, como tem vivido o Atlético, você chegar a bater mais de 60 milhões de reais na camisa depois de um ano ruim como foi o ano passado, sinceramente. Agora, seria maravilhoso que o Atlético vendesse só um patrocínio de massa por 60. Você não encher a camisa e tal. Mas não é o caso, né? Tem camisa de Premier League, né? também Que na tô com Premier você, League é um padrão só e É que pronto. quando você joga, por exemplo, Né? no Mundial, você tem direito, igual o Flamengo estreia hoje pelo Mundial, enfrentando o Al Hilal, você só tem o patrocínio Master ali, não pode ter patrocínio mais... Não pode ter periférico? Não sei se você vai lembrar, o Atlético jogou em 2013. Só entrou com o patrocínio na época, que era o banco que patrocinava o Atlético. Mais nada, não tinha outro patrocínio nenhum. Era a marca da camiseta, a assinatura da camiseta e o patrocínio Master. Isso recente, né? Até teve um tempo que nem nenhum patrocínio, mas É mais... verdade. Falando em época- questão de patrocínio, daqui a pouco nós vamos falar de um patrocínio aí, que parece que há um contrato assinado e tem um clube que não cumpriu ou não teria cumprido. Nós estamos analisando a situação aqui para a gente dar essa informação aqui. Sobre essa questão de valores adquiridos e tal, o Cruzeiro também vive um momento importante. É, Porque o Cruzeiro acabou de meteu a mão fechar com a só na Betfair. Betfair e 30 milhões. Então, assim, esqueçam Flamengo, Palmeiras, quanto mais você conseguir trazer gente para estar na sua camisa, o Elton tem razão, né? E aí o torcedor tem que deixar de lado. Claro que acho que qualquer torcedor de clube, Atlético, Cruzeiro, América, prefere a sua camisa com escudo e mais nada, mas isso aí não é a realidade do futebol, que os clubes Não paga trabalhem conta, né, Valor? para lançar outras camisas assim, né, o Elton? Porque é muito importante ter marcas durante a temporada para ajudar, porque o futebol é um negócio bastante caro. Ô Monstrão, você é um homem do marketing, né? Você é um homem que explora as marcas. Aprendi e as com marcas você, aprendi com te você. exploram. Não, sim, mas tem que ter um negocinho, né não? Claro. Tem que fazer um negocinho bem feito, dar resultado e passe, não Você acha que o não vira. churrasco do dia 18 vai ser que Ah, jeito? mas melou o churrasco, depois eu te explico por quê. Aí, Fala aí do patrocínio. aí é Fala loucura. do patrocínio. Não É fala o que não, interessa. Não fala, não. Faz greve. Não É o fala. que interessa pra você, pra mim o que interessa é o churrasco. Ah, não, a camisa é mais importante. Tem Ó, a retrô, né? Tem as retrôs. o Cruzeiro só na Betfair, metendo 30 milhões, então vai chegar a um valor muito maior, porque tem outros patrocinadores. E o Atlético, meu irmão, batendo mais de 60 milhões. Pode bater, tá? Vai depender desse... que o anúncio pode sair, inclusive. Eu até perguntei para essa pessoa da agência lá. Falei, tá, você falou comigo que não quis me contar qual a empresa, mas... pode ser que o anúncio saia essa semana. Mas não falou nem que E a empresa que nem Eu tô onde vai maluco. ficar? Eu tô maluco. Não é... Betano continua. Betano continua. Tá. Me parece que é omoplata, eu não tenho certeza. Mas os caras dão a letra, mas não conta, eu fico louco, né? Já mandei mais de 18 mensagens só hoje aqui. Não quer contar Água quem é. demais, mata a planta. Ficar enchendo o saco, né, Ale? Já te falamos disso. Mas enfim, sabe o que é o Isso que eu apaguei futebol? esse que eu te mandei, sabe? Muito obrigado. O que é o futebol? O que é o futebol? Melhor coisa para se fazer. De roupa. Aí, exatamente, garoto. Porque o Flamengo há quanto tempo que o Flamengo é o Flamengo? Mas depois que se organizou, depois do Bandeira de Melo, Sim. né, nosso querido Drauzio Varela, depois do Bandeira de Melo, que a coisa começou a clarear e o Flamengo virou realmente essa potência. Mas o Flamengo já era o Flamengo, não adianta se você é mal administrado. O Palmeiras, outro dia, disputou a Série B, mal administrado. Daí depois chega o Paulo Nobre, que para mim é o maior presidente da história do Palmeiras, e organiza as coisas. Então não adianta só ter o dinheiro. Quanto dinheiro o Cruzeiro já não despejou no futebol? Quanto dinheiro? E a gente viu o que aconteceu. Agora não, agora está bem organizado. Porque senão você faz um campeonato de orçamento, como gostaria
o meu amigo, irmão, que não gosto tanto, o Jorge Nicola, faz um campeonato de orçamento. Esse aqui gasta tanto, vai ficar em primeiro. Se gasta tanto, é o segundo. Isso. Não é assim que funciona. Não funciona. Né? Então, graças a Deus, viva o futebol e viva o churrasco também. Então é o seguinte, já que a gente falou aqui de Cruzeiro, de patrocínio, alguma chance, Thiago, atenção, na câmera da verdade, alguma chance do Caio Jorge assinar com o Cruzeiro? Não, HG, eu fui procurar essa situação, surgiu ontem nas redes sociais, aí eu fui atrás disso para conversar com uma pessoa ligada ao Caio Jorge. Nesse momento não é interessante para o jogador deixar o futebol europeu, ele está até se recuperando de uma lesão nesse momento, mas a ideia do Caio Jorge é permanecer na Europa, ele gostaria de se firmar na própria Juventus e ter mais minutos por lá. É um jogador que sonha em jogar no futebol europeu com mais frequência, sonha em se consolidar lá na Europa e neste momento ele não virá. E uma situação muito importante, ele nem sequer foi procurado para conversar sobre uma possível vinda ao Cruzeiro. Até o momento, nada de conversa. Então, é um boato que surgiu ontem nas redes sociais, eu fui atrás para checar, mas não procede a informação. Bom, ainda sobre essa questão, Elton, para mim é muito séria. Eu sei que vocês falaram ontem aqui, mas eu não estava aqui, eu quero tocar nesse assunto. Infelizmente, de novo, né? Que é a questão envolvendo o Ipatinga lá e os graves erros cometidos no estádio, sob responsabilidade dele, Ipatinga, a federação, que eu elogio demais o trabalho do presidente. Léo Barbosa, para mim, é um profissional muito mal, não pela federação, mas o mercado precisava ou precisa olhar para o Léo Barbosa com mais carinho, porque ele é competentíssimo. A federação tem figuras competentes, eu gosto do trabalho do presidente, mas a federação não pode ser omissa num momento como esse, cara. Não pode. Tá, não, mas a federação divulgou uma nota, porque ele lamenta e tal. Cara, a nota é a formalização do emputecimento. Eu não quero saber se você tá puto, eu quero saber o que você vai fazer para resolver. O Ipatinga precisa ser punido. Mas não morreu ninguém. Então se você pegar um carro, sai rodando aí, bater em 180 carros, então se não morrer ninguém, tá de boa. Não pode ser assim. O Ipatinga precisa ser punido porque poderia ter acontecido uma tragédia no Ipatingão. Não dá para fazer jogo desrespeitando o tamanho da torcida do Atlético, e inclusive lá em Ipatinga, que é fortíssima. Eu já fiz vários jogos em Ipatinga, quando ainda era narrador, vários jogos. Eu fui num bar uma vez lá, num restaurante, aliás, o povo, os torcedores encontram lá nesse restaurante. O povo enlouquecido com o Atlético lá, enlouquecido. Aí vão lá e dividem o estádio, acreditando que a torcida do Ipatinga vai dividir estádio com a torcida do Atlético, estou de brincadeira. Agora, fora isso, a estrutura mesmo, cara. A estrutura mesmo. Poderia ter morrido gente aí, tá? E isso é muito grave. Então tem que ser punido. A federação precisa fazer algo. Não dá para fazer vista grossa para esse tipo de situação. E uma outra situação aqui que recebi de informação é de que ao final do módulo 2 do campeonato, o Ipatinga, numa situação financeira muito difícil, houve um acerto com o Multimarcas Consórcio para estampar na camisa naquele jogo, que me parece que foi o jogo final, da última rodada, e depois da sequência da temporada. Multimarcas como patrocinador master, estou até de posse do contrato aqui, e o Ipatinga foi jogar contra o Atlético e não usou, e não estampou a marca do patrocinador, ou seja, pelo que me consta aqui, eu só preciso ver todo o contrato com mais cuidado aqui, estaria até descumprindo um contrato feito com a Multimarcas Consórcios. Então, além de tudo que aconteceu no estádio, isso pode ter ocorrido, e para mim isso é tão grave, é muito grave, tão grave quanto não. Óbvio não que nós estamos tratando sobre vidas. Mas no módulo 2 eu te acudi, eu meti lá mais de 200 mil, pá. Aí depois eu fecho um patrocínio e espero que você estampe a minha marca na camisa. Você vai jogar contra o Atlético, a imagem vai rodar o mundo. Aí você não estampa a minha marca. E não me dá nenhuma satisfação também. Então, sinceramente, isso é muito grave. Daqui a pouco eu quero rodar com os meus amigos aqui para ainda tratar sobre esse assunto, que eu preciso dar um recado para você que, se não é, pode ser um investidor. Se é um investidor, ótimo, eu tenho aqui um caminho para você fazer um grande negócio. Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. O aumento da performance do seu negócio está aqui. Você pode ser dono de uma farmácia, ser um franqueado de Droga Rede ou Poupa Minas. Vocês não precisam entender nada do segmento, nós vamos te dar todo o suporte. Você entra com dinheiro,
Você tem aí 180, 200 mil, você quer fazer um investimento, você quer ser dono de uma farmácia. Ô, gente, são mais de 130 inauguradas e todas elas, todas sem exceção, muito saudáveis. Vendendo muito, com faturamento de 100 mil a 1 milhão por mês. Você pode ser dono de uma. É um investimento, você não precisa entender nada de administração nem de farmácia. O suporte nós vamos te dar, nós da Afiminas. Então, todo o suporte em TI, marketing, treinamento, negociação é com a Afiminas. A Afiminas é a Droga Rede, a Afiminas é Poupa Minas. A Afiminas vai te ajudar a montar um negócio e se dar muito bem, sendo dono da sua própria farmácia. Seja um franqueado. Chama a gente aqui, ó. QR Code está aqui para você apontar a sua câmera e falar com a gente. Ou se quiser falar pelo WhatsApp, 37 é o código 99949-1070. 37 é o código, que é Divinópolis, 99949-1070. Venha fazer parte da nossa família, da família Afiminas Droga Rede e Poupa Minas. Intervalo no pique, daqui a pouco mais informações. Vamos falar mais sobre esse assunto aqui e outros assuntos em destaque. É tudo daqui a pouco na volta do intervalo. É lá e cá. Até já. Fala, rapaziada, intervalo nos Donos da Bola. O programa hoje tá bom demais, tem Atlético, tem Cruzeiro, daqui a pouco tem América, ó. Mas primeiro eu vou começar lendo as mensagens do Galo. Alô, massa atleticano, continue mandando mensagens pra mim, por favor. Tá chovendo mensagem aqui no WhatsApp, Andressa. Ó, o Hércules falou, Galo vai ter mais patrocínio ainda, pode escrever, a marca é muito forte. Isso aí, Hércules. Eu acho que também o Atlético vai disputar muitos campeonatos hoje. Vai disputar muitos campeonatos esse ano, então acho que isso aí ajuda também a conseguir fechar outros contratos. O Caio falou, Preciado é o melhor dos laterais que o Galo procura. Bom apoio no ataque e finaliza bem, vem pro Galo. Ele destacou muito lá no futebol do Equador, né? E na seleção equatoriana, inclusive. Ótimo, dos três também, acho que pra mim é o melhor. O Malha eu confesso que vi pouco, então é difícil você opinar de um cara que você viu poucos jogos. Ó, o Gilmar aqui falou sobre a base do Galo. Cadê o volante Thiago? Canhoto, bom porte físico, bom de bola, sumiu. Vários jogadores do Sub-20 do Galo que somem. Esse Thiago eu acho que é aquele que tá no Guarani, se eu não me engano, jogou a Série B ano passado no CRB. É esse? Esse é o Iago que eu lembro, volante, se eu não me engano. Tá no Guarani hoje. Não sei se é desse que tá falando, vou procurar saber, que depois eu trago essa informação para vocês, Gilmar. Ó, o André Oliveira falou, o Cruzeiro precisa mostrar que não precisa da Minas Arena. Eu lancei uma enquetezinha aqui, porque o Ronaldo falou sobre o Cruzeiro jogar em Brasília. Então você, torcedor do Cruzeirense, vota aí na enquete para saber onde que o Cruzeiro deve jogar no restante do ano. Coloquei a opção do interior, que está com 25%. Muita gente falando sobre jogar em Uberlândia, Sete Lagoas, outros estádios por aí. Brasília, que foi o último jogo, inclusive, o Ronaldo gostou. Então pode ser que o Cruzeiro jogue mais jogos em Brasília aí. Brasília está com 18%. Independência, 19%. E o Mineirão, 38% é o que está ganhando. O torcedor do Cruzeiro, aparentemente, quer voltar para o Mineirão mesmo. E o Getúlio Martins falou, hoje o América é o segundo melhor time de Minas Gerais. E emendando a América também, o Felipe mandou, o América está de parabéns, o Campeonato Mineiro é muito importante. Sobre o Campeonato Mineiro, né, o América hoje tem Coelho também, fora de casa, jogo difícil contra o Atlético, mas vai dar Coelho, eu acho que vai dar Coelho hoje. O Coelho está na sequência muito boa, 1-0 pro Coelho, meu palpite aqui, hein, pro Coelho contra o Atlético, jogão. E é isso, vamos voltar para a TV que tem muito ainda pro programa. Bom, eu quero falar aqui sobre Oriental Medic. Quando eu falo de Oriental Medic, eu falo simplesmente do melhor colchão do mundo. Você está com o dia super cansativo, você precisa dormir bem para acordar melhor ainda. Quando você dorme bem, então você acorda melhor, seu dia rende. Seu colchão não tem selo do Inmetro, o meu tem. Seu colchão não tem tecnologia Ultra Forte X, o meu tem. O selinho do Inmetro está aqui, que é para testar a qualidade. Oriental Medic, nossa especialidade é cuidar do seu sono. E aí você vai dormir bem, acordar melhor ainda,
Tô descontraindo completamente a musculatura. Tem com massageador, sem massageador, você pode dormir sendo massageado, acordar, despertar. Você pode programar, ele te acorda massageando. Não, eu não quero com massageador, eu quero convencional, não tem problema. A gente leva para você. Você vai ligar direto na fábrica, 0800 038 2000. Você vai falar no WhatsApp, 992160262. Chama a gente, é direto da fábrica, não tem atravessador. E você vai levar o melhor colchão do mundo para sua casa e vai ganhar. Os travesseiros também vou mandar para você aí, beleza? Com condição mais que especial para você pagar o seu colchão. Você acha que é caro e não é. É muito mais barato do que você imagina e vai receber em casa. Então, 0800 038 2000, 992160262. Falei de Oriental Medic. Nossa especialidade é cuidar do seu sono e o Cruzeiro vai mandar jogos em Brasília na temporada. Quem garante isso é o próprio Ronaldo. Ele falou, a gente escuta, vê o Ronaldo e depois debate o assunto. Veja aí. A gente provavelmente vai mandar alguns jogos esse ano no Campeonato Brasileiro em Brasília. A gente viu que funciona muito bem. Já tínhamos visto no ano passado na Série B no jogo contra a Chapecoense e voltou a funcionar muito bem. Então, com certeza, nós vamos fazer novos jogos aí no estádio Mané Garrincha em Brasília. Que a gente acha que tem um potencial muito grande também. Temos muitos torcedores em Brasília que compareceu. Tivemos aí quase 20 mil torcedores lá e foi muito bacana. Ó, vamos lá, vamos por parte que esse assunto é delicado. O Cruzeiro hoje tem um dono, o dono percebe que lá ele vai faturar mais. Lá ele vai faturar mais. Senão ele não levaria para lá, se não fosse pela grana. Ele precisa faturar, a situação do clube ainda é uma situação muito delicada, etc. Isso ninguém discute. Agora, o que nós precisamos discutir aqui, que eu vou girar aqui com a turma, é sobre a perda técnica. É sobre o quanto a torcida faz diferença. É diferente você encher o Mineirão e encher o Mané Garrincha. É diferente você jogar no Mineirão lotado e jogar num estádio neutro lotado. É diferente. Porque se ano passado nós levamos em conta a força da torcida e tudo que a torcida fez no Mineirão, e a gente considerou que na época de pandemia todos os outros não tinham torcida também, mas o quanto isso para o Cruzeiro foi pior, então nós deveremos considerar que tirar o Cruzeiro daqui, jogar em Brasília, ninguém sabe quantos e quais serão os jogos, mas não será só um, né? E eu não acho que vai levar lá, por exemplo, contra o Flamengo, mesmo o comando do Cruzeiro, então você não vai encher estádio para o adversário, né? Então o dinheiro é fundamental na operação. Agora, e a perda? Eu falo perda técnica porque uma coisa é o Cruzeiro, o comportamento do Cruzeiro em casa com o Mineirão com 60 mil espectadores. Eu queria a sua opinião, Valor. Eu não sei se você está satisfeito com isso, não. Assim, antes, eu já sei que vão ter embates e até aproveitando isso... Tá pipocando, irmão? Não, de forma alguma. Inclusive, mandar um abraço pro professor Ortega, ele que leciona Muay Thai lá na academia onde a gente tem treinado já há mais de um mês. Um grande abraço pro Ortega. Tem sumô lá? Não, não tem, não. Tá pago agora até o final do ano. Então, é o seguinte, não me agrada, a preferência é o Cruzeiro jogar no Mineirão. Mas o Mineirão não existe no calendário do Cruzeiro no momento. O calendário do Cruzeiro, o Cruzeiro está fechado em uma parceria com o Independência. Esporadicamente, não é o Cruzeiro, por exemplo, faz 19 jogos em casa, mandar metade dos seus jogos para Brasília. Eu não sou a favor. Agora, esporadicamente, perguntem ao América se foi vantajoso ou não jogar em Brasília. Esporadicamente. Então, acho que deixei claro aqui a minha posição com relação a isso. No mundo ideal, seria o Cruzeiro jogar no Mineirão. Comparação com a América é meio descabida, né? Não comparei com a América. Estou falando em questão de... Pergunte ao América. No caso, seria o América. Pergunte ao América se foi vantajoso mas ou não. Mas a comparação é descabida. Não, mas por quê? Você vai no Independência, você tem no máximo 3 mil pessoas. Não, mas aí eu estou falando de valor do jogo. Não acho descabido. Dinheiro na mesa, não acho descabido, porque estamos falando do quanto que o América faturou para levar o seu jogo para lá. Só estamos colocando dinheiro na mesa. A gente tem que pensar num contexto geral.
que, na verdade, eu acho que tudo isso que tá rolando é um grande blefe do Ronaldo, ele tá com carta na mão. Bom, eu ainda nem terminei a opinião, você já começou. Não. Então, beleza. Depois, quando eu puder retomar, você continua. Tá, não, pode falar. Não, pode seguir. Pode continuar, mas eu acredito que seja um blefe. Ele levanta uma bola, Não para gerar uma... uma... apresentando, e a gente só não gosta do Elton. Não quando eu tô aí, Deixa o não tem Valor discussão. terminar a fala dele. Não, Também agora é verdade. só sigo depois do Elton, por favor. Não, Já me interrompeu, agora aí? cortou a linha. Não, então beleza. Então deixa eu concluir. Eu acredito que seja um blefe, o Ronaldo tá blefando, tá com carta na mão e tá numa disputa. O Cruzeiro precisa e quer jogar no Mineirão, vai querer jogar esses jogos no Mineirão, voltar para onde que a sua torcida se sente tão bem, onde o torcedor que é sócio torcedor, que paga em dia, que espera ter a oportunidade de ver o Cruzeiro jogar no Mineirão, esteja ali para pegar e fortalecer o Cruzeiro nessa caminhada de volta à Série A. Os jogos em Brasília são rentáveis, são maravilhosos para o Cruzeiro financeiramente. Isso aí vai ser, é claro que com dinheiro na mesa, isso aí não se discute, não tem discussão. O valor que o América ganhou lá é infinitivamente maior do que tudo que o América arrecada durante a temporada. Mas enfim, é a minha opinião. Eu acho que o Cruzeiro deveria sim jogar em Belo Horizonte para pegar e acolher a sua torcida. Detalhes. São duas coisas que nesse caso me incomodam. Primeiro, o fato de Brasília estar muito distante de Belo Horizonte. O Cruzeiro tem majoritariamente sua torcida em Minas Gerais e em Belo Horizonte, isso é natural. Dane-se o sócio-torcedor, que o Cruzeiro tanto pediu no ano passado para que esse é um problema. ele integrasse o quadro de sócio-torcedor. E aí, o que vai fazer com esse torcedor? Por isso eu estou com o Elton nessa. E tem uma coisa que me incomoda, cara, é que a CBF permite hoje que os clubes mandem os jogos onde eles querem. Então o Cruzeiro, que se quiser mandar em Brasília vai mandar, se quiser mandar em Manaus vai mandar, se quiser mandar na Argentina vai mandar. Pra mim, devia ter aquela regra que já teve anteriormente no Campeonato Brasileiro, que eles têm um raio para que eles possam mandar os jogos. Então o raio é de 300, 500, 200, 100. Um raio de 100 quilômetros é mais do que suficiente para o Cruzeiro mandar seus jogos. Eu tenho uma dúvida. O Cruzeiro pode mandar os jogos independentes. Se o Valu já quiser voltar a falar, eu acho que é a pessoa indicada para responder. Nos moldes do acordo com o Mineirão hoje, que é um acordo que o Cruzeiro não quer. Isso, está rompido. O Mineirão lotado num jogo de Campeonato Brasileiro, ele dá menos dinheiro do que o que Brasília normalmente pagaria para sediar o jogo lá? Aí eu não tenho essa resposta, Ale. Porque a gente teve Mineirão Quanto Brasília pagou a lotado América? no final do Campeonato Brasileiro do ano passado da Série B, teve vários jogos de lotação. Sim, sim. Ali dava um valor. Não é dava? Desse valor, o que vem pro cofre do Cabuloso é menos do que ele ganha para jogar em Brasília? Essa é a pergunta. É a pergunta muito interessante, por Muito sinal, obrigado. Inteligente, mas que eu não tenho a resposta. Eu vou, caso aconteça... Aqui, ó, para servir de subsídio para você, Valu, vai. Caso aconteça essa questão e aí os valores virem à tona, sempre vem, né? Porque em termos de Campeonato Brasileiro, a gente vê lá súmula, é só entrar no site da CBF e sempre aparece. Agora, foi interessante uma questão que o Thiago tocou e eu acho que por conta dessa mudança do Cruzeiro de rota, nem estou falando de Brasília, porque Brasília a gente nem sabe se pode acontecer. O Ronaldo aventou a possibilidade. O Cruzeiro, sim, Thiago, na minha opinião, precisa de repensar a questão do seu programa de sócio-torcedor, mas assim, uma coisa também tem que ficar bem clara. Qualquer clube que tem o seu programa de sócio hoje no país, muitos dos sócios nem estão, na verdade, em condições de irem ao estádio, tá? Só colocando esse ponto de vista. Eu concordo, o Cruzeiro tem que refazer o seu programa de sócios, porque o Mineirão está arriscado do mapa até então, situação de momento, 2023. Mas também, em nenhum dos programas de sócios que existem no nosso país, eu acho que tem condições de abraçarem todos os sócios. Por exemplo, impossível. Você entendeu? Por exemplo, nem... Não cabe. O Cruzeiro talvez esteja aí próximo de 100 mil. Você não tem 70 mil sócios. 70 mil hoje. Aqui eles em Belo Horizonte. Não, eles não cabem hoje no E estado. Brasília, só para dar um detalhe, fora de Belo Horizonte, é o segundo lugar, segundo estado. Polo de sócios. Exatamente. Então, Agora, assim, tá? Agora tem um detalhe. Eu acho que eles pagam em média 1 milhão para levar o jogo para lá. Eu tô até levantando aqui O Rony uma vez pagou 1 milhão e meio para levar um jogo do Cruzeiro. O Rony, lembra? Aquele Rony jogou atacante. Baixinho. Ele era o cara que fazia os jogos, levava os jogos para o Mané Garrincha. Ele pagou algo próximo de 1 milhão, 1 milhão e meio. Se for comparado, por exemplo, com o Cruzeiro e CSA, é claro, gente,
o Cruzeiro nem sempre vai faturar o que ele faturou no jogo contra o CSA. É impossível isso. Não tem como uma média de público de 50 mil pessoas A no Mineirão. média do Cruzeiro, de valor, a média do Cruzeiro no Mineirão é de 700 mil, aí você tira ali um custozinho aqui, outra colar, 600 mil no cofre. A maior renda no Horto, 381 mil reais, que é basicamente a metade do que é a média do Mineirão. Agora, jogando em Brasília, vai pegar e me parece que para cima de 1 milhão a gente segue falando desse assunto, mas é rapidinho, intervalo, é lá em casa. Sai daí não, daqui a pouco tem mais informação. Até já. Fala, rapaziada, último break no Donos da Bola. Eu trouxe o Gilmar perguntou no último bloco sobre o Iago da base do Atlético. Ele corrigiu aqui que é o Ian que jogou a Copinha, volante 20 anos, vai fazer 21 daqui a pouquinho. E ele falou que poderia compor o elenco do Atlético. É uma das opções que o Cudê tem, que veio da Copinha aí. Sobre o Mineirão e o Cruzeiro, que foi o assunto do nosso último break, vou ler alguns comentários, que a rapaziada tá chovendo comentários aqui. E é o seguinte, o Renato Lodge falou, a despesa para jogar em Brasília é maior que as receitas. Eu não sei como funciona essa questão de vender o mando, né, mas tem que ver isso aí também. Pro Ronaldo tá falando que ia levar para lá, eu não sei. Às vezes as receitas são maiores. O Henrique falou, Cruzeiro levar os jogos para o Mané Garrincha é até um desrespeito com o sócio torcedor, que tem seu maior benefício, ganha-ganha, em ir aos jogos e comprar ingresso com até 75% de desconto. Tá aí o comentário do Henrique, provavelmente o torcedor tá deixando sua reclamação aqui. O Willer Ferreira, do Nova Gameleira, sempre difícil falar, Nova Gameleira, um abraço, mandou. E os sócios torcedores, como que fica nesse caso de jogar em Brasília? A rapaziada tá falando muito de sócio torcedor aqui, né? O Cruzeiro chegou a bater 70 mil, tá com próximo disso atualmente, né? Não sei os números ao certo. Como que vai fazer o sócio com os jogos à distância, né? O Eduardo falou aqui, se o Cruzeiro começar a jogar em Brasília, vocês não acham que o número de sócios torcedores iria diminuir, viu? Então a rapaziada tá preocupada. O sócio torcedor do Cruzeiro tá preocupado aqui. E o Diego falou, o Mineirão é o melhor para o Cruzeiro. Inclusive, nossa enquete ainda é o Mineirão que está vencendo. Para a rapaziada, aparentemente, o Mineirão está sendo melhor aí para a torcida do Cruzeiro. E só um comentário sobre que o Dani deixou aqui, sobre essa questão de jogar longe do Mineirão. Ele falou, tem que levar em consideração que o América, que foi adversário do Cruzeiro, é um time que joga sem se intimidar em qualquer estádio com torcida contra. Sim, o time do Wagner Mancini se caracteriza muito por isso. Joga fora de casa, dentro de casa mantém o mesmo padrão de jogo e isso que ajudou também a trazer a vitória em cima do Cruzeiro no sábado. E o último comentário aqui rapidinho, que o Pedro mandou aqui. Time que classifica nem no Mineiro, vai brigar pelo que na Série A? Tem que parar de enganar o torcedor. Não dá para levar os jogos para Brasília. Vamos voltar para a TV, rapaziada. América e Atlético, a bola rola em São João del Rei, aí inauguração da iluminação lá e tal, Coelho líder, invicto, esquadrão de aço, melhor segundo colocado da competição. Aí eu pergunto a você, Elton Novaes, você que é um protetor do futebol do interior, a bola rola lá, inauguração da iluminação, time bom tem esse Atlético contra outro time bom que é esse América. Olha só, imagina agora, numa hora dessa, a festa no interior. Que alegria do povo de São João del Rei. Tá trabalhando, meu amigo. Eu morei em Divinópolis. Não. Interiorano não trabalha. Trabalha e muito. Ou mas então... em um grande jogo, um grande evento que é receber um dos 3 grandes da capital, os chefões lá dão uma liberada no pessoal mais cedo, para ir fazer festa já na porta do estádio. Eu tenho certeza absoluta, quem tá agora,
em São João del Rei. Trabalhando é ganancioso. Pode mandar uma fotinha pra gente aí da porta do estádio, que já não tem movimentação. E olha que faltam algumas horas pro jogo, viu? Tá maluco. A festa é tremenda, eu acredito que a expectativa seja muito grande. E principalmente pelo Atlético, que tem um grande time, um time muito bom. E vai ser uma partida bem interessante. É histórico o jogo, sabia, né? Primeira vez que recebe de noite lá um time do... Oi, Ale, desculpa, eu tava falando, você já tava falando. Eu aprendi com... Eu aprendi com o que você fez com o Balu. Eu aprendi com o que você fez com o Balu. Eu aprendi, tá? Eu não ouvi. É a primeira vez que recebe um jogo à noite lá com o time de Belo Horizonte. Por isso que o jogo é histórico. Tô te dando informação, né? Aí é De diferente. inauguração, inclusive, da nova iluminação. Tomara que seja uma baita iluminação, tenho certeza. Sai que do será. trabalho, você que tá trabalhando. Trabalhou Todo depois... mundo pro estádio. Vai pro estádio, E gente. amanhã a gente conta aqui. Estaremos de volta ao meio-dia e meia na tela da Band, no YouTube também. Um abraço.